Olá, boa tarde. Ressocializar jovens em conflito com a lei. Essa proposta do projeto Partiu Futuro, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A iniciativa foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça ao vencer o prêmio Prioridade Absoluta na categoria Eixo Infracional. Esse projeto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal forma maioria a favor da validade da resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o enfrentamento à desinformação e combate às fake news. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que devolveu o mandato de governador a Paulo Dantas. E ainda, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Joinville e Itapoá, em Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para referendar a decisão do ministro Edson Fachin, que negou o pedido de suspensão de trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o enfrentamento à desinformação e combate à fake news. Quem tem os detalhes desse julgamento e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que está o placar até agora. Oi, Rafaela, boa tarde. Por enquanto, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor de trechos da resolução do TSE que ampliou o poder da Corte Eleitoral no combate, no enfrentamento à desinformação e também no combate às fake news. A Procuradoria-Geral da República entrou com um pedido aqui no Supremo pedindo a suspensão desses trechos dessa norma, porque alegou que retirar conteúdos das redes sociais poderia configurar censura. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, negou a suspensão. Ele justificou que essas medidas se restringem ao período de eleições. Diante da importância desse tema, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, submeteu a análise do caso ao colegiado no plenário virtual. Os ministros da corte têm até às 11h59 da noite para apresentar os votos. Rafaela. Muito obrigada mais uma vez, Evne, pelas suas informações. O ex-deputado Roberto Jefferson foi transferido de Benfica para Bangu 8, no complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro. Nessa segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareceu que ele, Jefferson, tem o direito de receber seus advogados na prisão. O esclarecimento foi feito em resposta a uma petição apresentada pela OAB, que defendeu o acesso da defesa ao parlamentar. Embora embora tenham sido proibidas entrevistas ou visitas ao ex-deputado no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização do Supremo, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que tal determinação não se aplica aos advogados regularmente constituídos com procuração nos autos. Em resposta a uma petição do Estado da Bahia, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, explicou o alcance da decisão que autorizou os estados a oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições. E quem traz esse esclarecimento é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A decisão foi proferida em um pedido de esclarecimento apresentado pelo Estado da Bahia, envolvendo a decisão do STF sobre transporte gratuito no dia do segundo turno da eleição para presidente da República e governador. Na semana passada, o Supremo confirmou a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, autorizando as prefeituras e as empresas concessionárias de todo o país a oferecerem transporte público gratuito no próximo dia 30. O ministro esclareceu que a decisão autorizando os municípios a disponibilizarem de forma gratuita o serviço de transporte público coletivo de passageiros se estende a todos os estados.
A autorização não se restringe ao transporte rodoviário, alcança qualquer modalidade, incluindo trens e metrôs. Ele destacou, mais uma vez, a importância da proteção à garantia de mobilidade no dia das eleições. A partir dessa decisão, nos estados que assim optarem, o eleitor poderá se deslocar para a zona eleitoral, mesmo no caso de residir em município diverso do seu local de votação. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governador afastado de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, volte ao cargo imediatamente. Barroso é o relator de 2 processos sobre o tema e a decisão foi submetida a referendo dos demais ministros da primeira turma em sessão virtual. E quem acompanha essa sessão e traz agora mais detalhes para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente, até agora o julgamento está quanto a quanto? Quantos ministros já se manifestaram? Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, até agora 3 ministros já se manifestaram concordando com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, portanto já temos maioria, confirmando a decisão de Barroso, que determinou o retorno imediato de Paulo Dantas ao cargo de governador de Alagoas. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que há dúvida quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça para afastar o político do cargo, porque as denúncias se referem ao período em que Dantas era deputado estadual. Ainda na decisão, Rafaela, o ministro disse que as denúncias devem ser apuradas, mas que as medidas decretadas contra o governador em disputa eleitoral, elas foram aplicadas, elas foram decretadas sem que fosse garantido o direito ao contraditório. Bom, além do governador afastado, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, também entrou com uma ação aqui no Supremo com o mesmo pedido de retorno imediato do governador afastado ao cargo de governador de Alagoas. E essa ação, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, Rafaela, ficou sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Vamos acompanhar na reportagem. O ministro Gilmar Mendes atendeu o pedido do PSB e também determinou a volta do governador ao cargo. O ministro entendeu que o Código Eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários, como governadores, até 48 horas depois do segundo turno das eleições, como é o caso de Paulo Dantas. Paulo Dantas concorre à reeleição ao governo de Alagoas. Ele foi afastado do cargo até o dia 31 de dezembro por decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no dia 13 deste mês. Dantas é acusado de participar de organização criminosa que desviou o salário de 93 servidores fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas. Na investigação, são apurados os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ainda segundo as investigações, cerca de 54 milhões de reais foram desviados no esquema e Paulo Dantas teria continuado a receber os recursos mesmo depois de se tornar governador. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, havia negado o pedido do governador para voltar ao cargo. A ministra entendeu que a volta de Dantas ao cargo poderia colocar em risco o patrimônio público e a moralidade administrativa. O Conselho Nacional de Justiça publicou novas alterações nas tabelas processuais unificadas. Ao todo, foram 25 modificações. Entre elas, a criação do assunto complementar motivação político-partidária, que permitirá o registro de crimes dessa natureza. As tabelas processuais uniformizam nacionalmente os termos que identificam os processos, facilitando a compreensão da população, além de permitir a extração de dados de informação por bancos de dados digitais. Veja a seguir no próximo bloco. Nós vamos conhecer o projeto #PartilFuturo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A iniciativa oferece mais oportunidades a jovens que cumprem medidas socioeducativas. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos.
E isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. O projeto Partiu Futuro do Tribunal de Justiça de Pernambuco oferece mais oportunidades a jovens que cumprem medidas socioeducativas. Os resultados têm sido tão positivos que o programa ganhou o prêmio Prioridade Absoluta, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. O projeto Partiu Futuro foi criado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2018. O objetivo é ajudar a superar o desafio de ressocializar jovens em conflito com a lei. Atualmente, o programa conta com 25 adolescentes de 15 a 19 anos em medida socioeducativa em meio aberto. O programa oferece a esses jovens a oportunidade de cumprir as medidas trabalhando no próprio tribunal. Uma das principais características do projeto é um estudo antecipado do perfil dos participantes. Os adolescentes são selecionados levando em consideração seus conhecimentos, desejos e áreas que gostam. Segundo os organizadores, isso ajuda na adaptação deles à atividade. São oferecidas vagas em áreas como recepção do público, organização e conservação de documentos, digitalização de processos, edição de fotografias e desenvolvimento de softwares. Além disso, é feito um trabalho de acolhimento por parte dos servidores do tribunal, o que ajuda a aumentar a autoestima dos jovens e estimula a definição de objetivos para o futuro. Os resultados têm sido tão bons que o projeto foi o vencedor do prêmio Prioridade Absoluta, na categoria Eixo Infracional, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Bom, e agora, para a gente detalhar mais esse projeto, eu converso ao vivo com a coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a juíza doutora Hélia Viegas. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, é com imenso prazer que assisti um pouco do resumo do nosso projeto, que é transformador e que o próprio nome diz, partir o futuro para nossos adolescentes. E que futuro esses adolescentes terão acesso por meio da iniciativa de vocês? Eu observei por meio da reportagem que eles são protagonistas, né? Vocês avaliam as habilidades de cada um e aí, graças a esse trabalho, essa atuação, olhando o jovem ali, as suas principais habilidades e características, eles são encaminhados, é isso, doutora? Exato. O objetivo com o Partir Futuro é aproximar o judiciário da sociedade e fortalecer o sistema socioeducativo no cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto. Então, é uma parceria também do judiciário com o Poder Executivo. Esses jovens, quando é dada uma sentença e estabelecida uma medida socioeducativa em meio aberto, eles são encaminhados para os centros de referências em assistência social, os CREAS, Centros de Referência Especializados em Assistência Social. E é feita uma triagem das necessidades específicas, das aspirações desses jovens, e a partir dessa triagem, eles são direcionados para setores específicos do nosso Tribunal de Justiça. Então, nós temos o setor de tecnologia, de arquivo, biblioteca, então tem unidades com especialidades diversas que vão receber esses jovens. O projeto ele se iniciou em 2018, houve a pandemia em que, de fato, tivemos um momento de suspensão por conta da necessidade de manter um distanciamento, né? Por conta da Covid, mas retornamos eles e hoje nós temos 25 adolescentes e também jovens, porque a idade é de 15 a 19 anos, que estão no Partir Futuro. E com a perspectiva de recebermos mais jovens em cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto e prestação de serviços. Que bacana, parabéns a todos vocês, inclusive medida que foi premiada pelo CNJ, né? Agora, esses jovens, eles são capacitados, então, para o mercado de trabalho também, doutora? Exatamente. Tem a finalidade não só da formação educacional, mas do novo olhar e a qualificação desse jovem para
a sua capacitação para o profissional. E o nosso Tribunal de Justiça ainda tem outro programa, que é o ciclo de aprendizagem, para garantir que esses jovens, saindo do Partiu Futuro, iniciem-se, inclusive, no programa de Jovem Aprendiz, que aí, de fato, serem absorvidos pelas empresas na sua qualificação profissional. Agora, como combater a discriminação que vem junto com esse jovem também? Essa deve ser, né, um desafio para vocês. É uma quebra de paradigma e é muito ressignificante, não só para esses adolescentes e jovens que são beneficiados pelo Partiu Futuro, mas também para os profissionais e servidores do Tribunal de Justiça, que representam, na realidade, a sociedade. É ter um novo olhar para os adolescentes. É um adolescente que ele precisa ser capacitado, ser acolhido para garantir a ele um novo olhar, uma nova perspectiva no seu futuro. Então, é engrandecedor não só para o jovem que está inserido no Partiu Futuro, mas também para aqueles profissionais que o receberão e serão protagonistas também nessa qualificação educacional e profissional do jovem do Partiu Futuro. E quais os parceiros que vocês contam para viabilizar esse projeto e para ampliar também, né? Que a senhora falou que em breve há uma perspectiva de aumentar. Como parceiro do Poder Executivo, como eu falei, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dos Centros de Referências Especializados em Assistência Social e também partindo com a perspectiva de inserir esse jovem no mercado de trabalho, as empresas privadas que se tornarão parceiras para recebê-los como jovens aprendizes. Então, é toda a sociedade contribuindo, né, dentro das suas atividades para capacitar o adolescente e o jovem, não só no quesito educacional, mas também na sua qualificação profissional para a autonomia na vida adulta. Doutora, parabéns para o projeto #Partiu Futuro, uma realidade já que vem mudando a trajetória de muitos jovens aí, né? E Pernambuco serve de exemplo, viu? Que outras comarcas também desenvolvam projetos dessa magnitude. Muito obrigada, boa tarde para a senhora e até a próxima. Obrigada e #Partiu Futuro para todos os nossos adolescentes e jovens. Obrigada, tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a lavagem de dinheiro. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a transferência de imóvel pelo devedor à filha menor de idade caracteriza fraude à execução, mesmo sem averbação da penhora. Ao dar parcial provimento ao recurso especial de uma empresa, o colegiado, por unanimidade, entendeu que o devedor pratica fraude à execução ao transferir imóvel para descendente, independentemente de haver execução pendente ou penhora averbada na matrícula imobiliária, ou mesmo prova de má-fé. O processo teve origem em ação ajuizada para cobrar por serviços prestados por uma empresa. Para garantir a execução, o juízo determinou a penhora de um imóvel registrado no nome do devedor. Contra essa decisão, a filha menor do executado opôs embargos de terceiro. Alegou que ela recebeu o imóvel como pagamento de pensão alimentícia a partir de um acordo homologado judicialmente entre a mãe e o devedor. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau por considerar que não teria havido fraude nem má-fé da embargante, tendo em vista a ausência de averbação da penhora ou da execução na matrícula do imóvel.
No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, observou que, de acordo com a jurisprudência da Corte, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não impedirá o reconhecimento da fraude à execução, cabendo ao credor comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Apesar disso, a relatora destacou que, no caso dos autos, não caberia à empresa comprovar a má-fé da filha. O destaque é a má-fé do devedor, que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para o seu descendente, com o objetivo de fraudar a execução. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje uma ação conjunta com o Ministério Público e a Receita contra o crime de lavagem de dinheiro. A organização criminosa investigada é composta por italianos e brasileiros que ocultam bens dos europeus no Brasil. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Joinville e Itapoá, em Santa Catarina. As investigações iniciadas em 2018 apontam que um grupo de cidadãos italianos e comparsas brasileiros criaram várias empresas fantasmas registradas com identidades falsas e em nome de laranjas para ocultar dinheiro estrangeiro no Brasil. Segundo o inquérito, em 4 anos o grupo teria comprado mais de 300 imóveis no litoral catarinense com recursos ilegais. A Justiça Federal decretou também o bloqueio e a indisponibilidade de todos os bens em nome dos envolvidos. As provas colhidas na operação vão ser analisadas em conjunto com a Polícia da Itália, em acordo de cooperação internacional firmado entre os dois países. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu revisão criminal contra a decisão democrática que restabeleceu sentença condenatória. Os ministros da Seção de Direito Penal decidiram admitir as ações revisionais de decisões monocráticas para oferecer maior garantia aos réus em um processo penal. Para o ministro João Otávio de Noronha, que teve o voto seguido pela maioria do colegiado, há julgados no STJ que, por falta de previsão regimental específica, não enfrentaram o mérito do pedido de revisão ajuizado contra a decisão singular do relator. O ministro João Otávio de Noronha explicou que esse entendimento parte de uma leitura restritiva do artigo 239 do Regimento Interno do Tribunal. Segundo ele, se um órgão julgador do STJ decide diversas vezes da mesma maneira uma questão de fato ou de direito, os integrantes ficam autorizados a decidir com base em igual entendimento os demais processos sobre o mesmo tema. Para o ministro, a reiteração de posicionamentos consolidados fortalece a estabilidade e a segurança jurídica e, por isso, as cortes superiores consideram que o julgamento singular não contraria o princípio da colegialidade. No caso apreciado, entretanto, João Otávio de Noronha observou não haver consenso no STJ sobre o cabimento de revisão criminal de decisão monocrática de relator. Desta forma, a terceira sessão entendeu que o posicionamento mais adequado é o de admitir o ajuizamento de revisão criminal contra a decisão unipessoal de relator, como forma de dar maior garantia aos réus. O Tribunal de Justiça Gaúcho assinou um termo de cooperação com o Poder Executivo e o Ministério Público. O documento renova por mais 5 anos a intenção de implantar e consolidar nas comarcas gaúchas o método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. Atualmente, 3 já estão em funcionamento no estado. A APAC é uma organização sem fins lucrativos, cuja finalidade é recuperar os presos, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. A presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, foi a representante do Judiciário na assinatura do termo. A importância é nós darmos seguimento a um case de sucesso. O sistema APAC tem se evidenciado de forma exitosa na reabilitação dos apenados. Representaram as outras instituições o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Marcelo Lemos Dornelles, e o Secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Rauschel, que representou o governo do estado no ato.
demonstra, né, a importância que é a parceria do poder público, das suas instituições, com a participação efetiva da sociedade, né? Porque quando a gente envolve a sociedade nesse processo de ressocialização, de reinserção social, a gente está conseguindo humanizar ainda mais esta relação. É o apoio à integração das instituições em relação a esse método, né? O apoio institucional e também o apoio logístico e estrutural. Então nós temos apostado nisso, acreditamos nisso, como mais um passo na porta de saída do sistema prisional, para que as pessoas efetivamente que de lá saiam e vão sair, que elas saiam em condições um pouco melhores. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.